A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado você que está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, Deezer e iTunes o podcast Liderança do pastor Klaus Piragini. E hoje estou aqui já começando esse podcast com muita alegria, muita felicidade, porque eu creio que quem nós vamos entrevistar tem muito para ensinar para a gente. Eu vou dizer um jovem, porque eu conheci ele muito jovem, né? Eu conheci ele, acho que tinha 20 e poucos anos de idade, mas é um líder incrível, muito promissor, que Deus tem usado muito. E ele veio lá de Atibaia falar com a gente, ministrar na nossa vida, eu espero que você goste. Mas antes dele começar e eu apresentar, não esquece de seguir o nosso canal, se inscrever, apertar o sininho, e se alguma coisa tocou seu coração nessa entrevista, falar com você, não esquece de compartilhar, tenho certeza que isso vai abençoar milhares de pessoas, amém? Então estou aqui hoje com o Pastor Pipa, pode chamar de Pipa? Sensacional, pode ser. Pastor assim Pipa, eu vou dar um teaser rápido aqui, ele é de Atibaia, ele é pastor da Presbiteriana Renovada, o Ministério Reage, não é isso? É isso mesmo. Casado, pai de 3 filhos. Isso. 3 filhos. E ele vai se apresentar aqui para nós. Seja muito bem-vindo. Antes dele começar, o tema de hoje é liderança inspiradora. Pronto, Pedro. Sensacional. Prazerzaço, pastor Klaus, estar com você. Sentar nessa mesa aqui, né? De frente a frente com o Klaus. Muito bom. Muito legal mesmo compartilhar desse tema. Liderança inspiradora. Como o Klaus acabou de falar, sou de Atibaia, minha esposa é a Tati, tenho o meu filho mais velho, o Theo, o Dom, vem depois dele, e a menorzinha agora, a Bela. E a riqueza da minha vida é onde eu tenho mais que tentar cuidar para poder liderar bem a minha casa e essa é a minha família, né? Estou pastoreando lá a igreja de Atibaia, a igreja presbiteriana renovada. Hoje, com essa visão, estou aqui bem escrachado, né, na nossa camiseta. Reage, revolução do Evangelho aplicado de Jesus. Cremos muito nessa grande revolução do Evangelho de Cristo. E estamos no ministério juntos há 15 anos, 16 anos, eu e Tati casamos e já fomos para o ministério e estamos lá em Atibaia esse tempo todo lá. Enfim, prazerzaço estar aqui com você, Cláudio. Muito bom. O privilégio é nosso. Obrigado por você aceitar o convite. Obrigado por você sair lá de Atibaia, né? E estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos entrar no nosso assunto. Por que você escolheu esse tema, liderança inspiradora? Sensacional. Vocês vão ouvir eu falar essa palavra muitas vezes, sensacional, tá? Eu recheio as minhas palavras, as minhas frases muitas vezes com ela. Liderança inspiradora, porque nós temos muitos líderes. Vejo liderança em todo lugar. Na verdade, todos têm um certo grau de influência, todas as pessoas, até mesmo as próprias crianças. Então, todos têm um certo grau de liderança, um certo grau de influência, mas poucos são inspiradores. É difícil você achar uma liderança assim que te inspira realmente a ação, que te inspira realmente a fazer algo significativo, desafiador, promissor. Então, gosto muito desse tema de alguém que possa nos inspirar a ser melhor, de alguém que nos possa inspirar a fazer melhor, ser, fazer e também conviver melhor. Então, esse grupo de pessoas inspiradoras assim são raros hoje em dia. Então, eu adoro encontrar essas pessoas para que eu também encontre inspiração e também consiga ajudar outros. E você acha que essas pessoas que são líderes inspiradores para você, tem alguma característica assim que te marca mais? O que é um líder inspirador assim para você? Eu não consigo desassociar a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, para uma liderança inspiradora. Eu enxergo humildade, eu enxergo robustez, se eu posso usar essa palavra, agressividade nas decisões, na fé, na visão, mas também enxergo simplicidade, enxergo amor, enxergo graça. Quando eu começo a perceber esses valores nessas pessoas, para mim é uma grande inspiração. Pessoas que crescem, desenvolvem, inspiram outras e não deixam a humildade, não deixam a simplicidade e não há como não associar isso a Jesus.
nosso maior líder, não há como desassociar dele, ele é o cara, Jesus. Por isso, Revolução do Evangelho aplicado de uma pessoa, de Jesus. Ele é a grande referência para mim no que devemos ser, no que devemos fazer, em como devemos conviver. E quando eu acho os valores de Cristo nas pessoas e elas são inspiradoras como líderes, isso me apaixona. Eu quero estar atrás, eu quero sentar para ouvir. E um pouquinho antes aqui dessa nossa conversa aqui, eu e o Klaus estávamos juntos conversando sobre outras coisas. É sensacional ouvir o pastor Klaus. Obrigado. Sensacional mesmo. E essa inspiração é uma liderança, de fato, que nos conduz. Sair daqui do ponto A para o ponto B, né? Eu amo encontrar essas pessoas. Tá, mas vamos tentar trazer um pouco mais para nós aqui. Eu entendo que Jesus realmente é uma liderança inspiradora. Mas tem como um líder se tornar um líder inspirador? Você acha que um cara, por exemplo, normal, assim, que nem a gente, consegue se tornar um líder inspirador? Maravilhoso sua pergunta, Klaus, também, porque é o seguinte, eu acho que todos nós estamos na média, todos nós estamos na média, todos nós estamos no mesmo patamar, e todos nós temos um grande desafio de liderar nós mesmos. Não é fácil, nós somos sonhadores, todas as pessoas querem alcançar alguma coisa, querem conquistar alguma coisa, e essa inspiração para chegar até lá, né? Eu vou conseguir. O ser humano tem isso. Eu acho que quando vira o ano, principalmente, né? Quando começa o ano novo, nasce essa carga de esperança no nosso coração, de sermos melhores, de conquistarmos mais, enfim. Mas poucos conseguem liderar a si mesmo a ponto de romper. Eu acho que começa aí essa liderança inspiradora. Quando alguém simples, alguém do nosso meio, alguém que senta à mesa com a gente, alguém que está lutando as mesmas lutas que a gente, consegue superar as próprias dificuldades, consegue superar a si mesmo, consegue superar as dificuldades da própria vida e estava do nosso lado e é o nosso amigo, é o nosso irmão, talvez é alguém da nossa própria família e a gente se inspira nele. Essas pessoas são reais, elas estão do nosso lado. Então, não são só aqueles da internet, não são só aqueles coaches, não são aqueles que falam bem somente, eles são reais, eles estão do nosso lado, eles superaram, eles conseguiram vencer, eles passam a ser um grande modelo para nós. Os pais, por exemplo, a figura masculina. Os pais, ao meu ver, ele já parece que ele tem uma expectativa dos próprios filhos sobre essa figura da superação, né? O meu pai conseguiu, meu pai nos conduziu, e eu acho que a figura do pai já pede isso. Então, a própria família, já no seio dela, espera essa identificação de alguém que é como ele, de alguém que está no mesmo patamar que ele, mas conseguiu se elevar e agora consegue inspirar. E aí eu acho que é a maior inspiração porque é nível de comportamento mesmo. Puxa, eu conheço de perto, eu sei das dores, eu sei das lutas. Eu sei quantas vezes ele pôde, por exemplo, dizer que estava cansado, que talvez não poderia avançar, mas ele fez, ele insistiu, ele avançou. Para mim, esse é o modelo de liderança mais inspirador que existe. Quando nós identificamos nas pessoas que estão à nossa volta que elas conseguiram ser heróis de si mesmas. Né? Não está só querendo vender alguma coisa para o outro, vender uma ideia, vender uma visão. Porque, vamos combinar aqui, os líderes cansam a gente. Como assim? Como assim? Os líderes cansam a gente. Eles cansam com a visão deles. É muito grande. E eles tentam engajar a gente na visão deles, eles tentam colocar a gente na visão deles. Muitas vezes isso cansa. Mas ele acredita tanto que impulsiona a gente, que a gente fica envolvido, desafiado. E quando ele mostra frutos no seu comportamento de superação, a começar da sua própria vida pessoal, a de si mesmo, a gente começa a falar, esse negócio funciona mesmo. Isso dá certo, ele está certo, a visão dele funciona. Então eu acredito que isso é poderoso para pessoas comuns. Isso está do nosso lado. Eu acho que se a gente perceber esse potencial de superação que nós temos, sobretudo confiando nos talentos e nos dons que Deus nos deu, quantas pessoas nós vamos conseguir inspirar? A começar dentro do nosso próprio seio familiar, sabe? Agora, você falou uma coisa interessante, líderes reais. Você acha que existe uma geração hoje que está sendo impressionada por líderes que não são reais, são líderes de internet, são líderes de fakes, assim, líderes... Outro dia eu estava conversando, semana passada aqui, né, com um primo pobre, e ele falou uma coisa engraçada. Ele falou o seguinte, que quando ele começou a fazer vlogs, né, de liderança financeira,
para pobres, ele não sabia nada de finanças. Ele era músico. Sensacional. E agora ele estudou, né? Faz 2 anos isso, ele está estudando, já conhece bastante coisa, se dedicou muito para aprender e tal, mas no começo ele não sabia nada. E aí eu fico pensando que se a gente também não é muito impressionado hoje, e a gente está perdendo um pouco dessa sensação de realidade que você falou, porque os nossos líderes são muito virtuais, são líderes que estão no mundo da nuvem, no mundo da internet. Como é que você vê isso? Eu vejo realmente como uma época muito perigosa. Muito perigosa. Por quê? Porque está faltando referência palpável. Está faltando referência palpável. Está faltando nós tocarmos. Está faltando nós vermos em ação. Há muitas vozes. A internet é uma ferramenta extraordinária. Esse próprio podcast mostra isso. Quantas pessoas não são alcançadas, é maravilhoso nós aproveitarmos toda essa tecnologia do nosso tempo, mas isso também abre um espaço, a internet, os dias que nós estamos vivendo, abre um espaço justamente para muita gente falar muita coisa que não se experimentou. Que não colocou a mão na massa para dizer assim, não, eu tenho prova real de que isso funciona. Olha, não quero te vender uma receita, eu quero que você conheça essa experiência, eu quero que você viva isso. Enfim, eu acho que tem pouco disso, e é por isso que tem muita gente ansiosa, muita gente que acreditou em coisa que, no fundo, é interessante aquela frase, eu estou ouvindo muito esses dias, por exemplo, vamos para cima porque foguete não tem ré. É verdade. Já viu essa aí? Já vi. Foguete não tem ré. Puxa vida, mas ele não vai parar nunca. Né? Ele não vai ter um momento que ele vai parar, ele só vai subir. Então, assim, é uma prospecção muito grande e nós vamos explodir, vai acontecer e as coisas vai dar tudo certo. Só que nós que estamos aqui, que somos pessoas reais, a gente está tendo que lidar com fracasso, com esgotamento físico, com um monte de coisa que é caindo contra nós e ninguém fala como lidar com esse negócio. Momento cômico agora, momento cômico. Você, meu amigo, preste atenção. Que costuma dizer o tempo todo, foguete não tem ré. Para. É isso mesmo. Para, porque o foguete vai ter que parar. Uma hora ele vai ter que parar. Nós não fomos criados para ficar dando certo o tempo todo. Nem é esse o objetivo. Por isso que eu acho que uma liderança inspiradora é como ele lidou com o fracasso. Como ele lidou com a decepção. Como ele lidou com a falta do recurso. Como é que ele lidou quando as coisas não estavam dando certo, como ele anotou no papel? Os problemas reais. Os problemas reais. E aí você assiste isso, assiste de perto. Puxa, que coisa sensacional. Ele conseguiu lidar com as emoções, ele conseguiu liderar a si mesmo. Ele conseguiu lidar com essa tirania da beleza, que tudo, né, a tirania do sucesso, não pode ter nenhum nível de fracasso. E está se criando uma expectativa no mundo de uma perfeição que nós não nos adaptamos a ela, nós não somos assim. Por isso que faz-se necessário líderes inspiradores no sentido de ajudar as pessoas a lidar com os fracassos dela, com os limites dela. Na tua história, você tem algum líder assim que marcou você, que te inspirou? Tenho. Bom, começando da minha própria casa, que se eu posso dizer, o meu irmão Alan. O Alan é um... Eu conheço. Fala pro Alan vir aqui fazer um podcast com a gente. Sensacional, Alan. Você tem que vir. O Alan está cuidando de uma igreja em Araçariguama, está dando muito certo. Não sabia. Está com o Sertão Clama, um instituto que está ajudando muito o Nordeste. O Alan é esse cara. Até agora, ele é esse cara para mim, eu vou citar o nome dele, desde a minha casa. Ele era se tornou um discipulador meu, porque é irmão mais velho, um pouco mais velho, tem um mais velho depois do Alan, mas um irmão que na rotina do dia a dia, no tratar de casa, escola, trabalho, ele sempre me deu exemplos. E tinha coisa que o Alan era muito sonhador e não dava certo. Não dava certo, mas eu via ele lidando com isso muito bem. Que legal. Ele ia jogar bola, por exemplo, não deu certo, vou jogar bola. Não deu certo, eu vou continuar indo. E até a parte espiritual do Alan foi muito interessante para me modelar nisso também, porque quando não dava certo as coisas na igreja, e vira e mexe não dá realmente certo os planos, os programas, logo estava ele lá tocando violão, como se nada tivesse acontecido, adorando a Deus. Poxa, e esse negócio me inspirava. Ele lida bem com as coisas que não dão certo.
Então se tornou uma grande inspiração para mim. Até hoje o Alan é uma grande inspiração. Lidando com uma obra missionária dessa que é bem difícil, enfim, de todos os caminhos. Lidando com o que pode, o que não pode, deu certo, não deu certo, e está próximo, e está perto. Para mim é uma liderança. Outro que eu posso citar, o pastor Altair, que é o que me projetou para o ministério, que é o que acreditou em mim, junto com a igreja de Osasco, né, que me enviou para Atibaia. Mas o pastor Altair também é uma figura muito importante para mim, que viu na minha juventude a possibilidade realmente de crescer. Uma vez eu perguntei para ele, pastor, mas o senhor me enviou muito jovem para o ministério, né? Eu fui com 23 anos para o ministério. Eu era uma criança, eu era um menino. E ele falou assim para mim, não, mas meninos crescem. Uau, que frase, hein? Isso foi forte para mim. Ele viu coisa em mim que eu não estava vendo. Mas ele também me deu exemplos de perto, de também como lidar com as frustrações, com as decepções e também com o sucesso. A igreja cresceu, desenvolveu, multiplicou-se. A gestão de pessoas, de equipe e também como lidou com isso foi extraordinário. Liderança inspiradora. Eu percebi que você falou que um dos pontos da liderança inspiradora, se eu entendi bem, a gente recapitulando, você falou sobre liderar a si mesmo, superação, né? Superar dificuldades, problemas, né? Isso. E se manter fixo no propósito que você tem, apesar das lutas que você passa. E uma das frases que você repetiu aqui, que eu achei interessante, foi essa questão, que o líder inspirador, ele enfrenta problemas reais e sofre e tal. E consegue se controlar emocionalmente, consegue manter as suas emoções. Você tem alguma dica que você daria para alguém que está passando aí por problemas e precisa controlar as suas emoções? Bom, a primeira dica é acalmar seu coração aos pés de Deus. Acalme o seu coração aos pés dele. Nada acalma mais a gente do que a pessoa de Deus, a presença de Deus. Nada consegue encaixar e acalmar e colocar todas as coisas em ordem como a presença. Tá bom, vamos mais fundo então. O que você faz quando os seus projetos não dão certo? É isso. O meu escape é Ele. Sim. Gasto muito tempo de meditação, de conversa pessoal com o Senhor. Procuro um lugar distante para sentar e olhar para o nada, sem celular, sem ninguém. Tentando acalmar minha mente, os pensamentos que são muito rápidos, tentando acalmar, e eu fico ali o tempo que for preciso. E depois eu começo a escrever. Escrevo tudo o que vier à mente, tudo que vier ao coração. Coloco tudo no papel e depois tento achar conexões em tudo que eu escrevi. O que está conectado ao quê, o que é... Você faz um mapa mental. Um mapa mental. O que é sentimental, o que é técnico. O que é real. O que é real. Exatamente, porque tem coisas que são problemas reais e muitas das outras são só preocupações na nossa mente de problemas que nunca chegaram a acontecer e que a gente está com medo somente. Então eu tento reavaliar tudo isso para poder me encaixar novamente no trilho que eu sei que eu preciso fazer. Porque eu acho que quando a gente lidera pessoas, quando a gente se coloca para ser modelo, né, quando a gente se coloca para poder ajudar as pessoas, a gente precisa levá-las para um bem comum. Precisa conduzir as pessoas para um objetivo que não seja bom só para nós, o líder, mas sobretudo para ela. O desenvolvimento, eu acho que está ali. Só que eu acho que a grande característica dessa liderança é entender, por exemplo, uma coisa. Fala-se muito de paixão. Você tem que encontrar a sua paixão. E há quem diga aí fora, por exemplo, que se você encontra a sua paixão, você nem precisa mais trabalhar. Trabalhe naquilo que você é apaixonado, que você não vai precisar mais trabalhar na vida, por exemplo. Isso é terrível. Por quê? Porque eu não vejo dessa forma. Uhum. Não vejo que a paixão é uma coisa que ela precisa ser encontrada, sabe? Como se ela estivesse escondida e você vai encontrar. Eu acho que a paixão, ela precisa ser construída. Você tem que ir atrás dela. Se você não tiver uma experiência, se você não tiver a mão na massa, colocar a mão na massa e experimentar alguma coisa, você não vai saber se você realmente gosta daquilo, não. É verdade. Se você não se engajar, percebe? Então, eu acho que paixão se constrói, ela não nasce. Eu acho que a gente não nasce apaixonado. Num dia a gente acorda assim e fala, uau, nossa, que vontade, por exemplo, de abrir uma empresa e eu acho que eu tenho um potencial extraordinário para isso. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer isso, não. Até que você esteja envolvido nos pormenores. Até que você coloque a mão na massa, isso vai crescer. E aí você se descobre apaixonado por algum tema, por algum assunto. E o que difere o líder das outras pessoas é que ele se apaixona
uma construção que foi feita dentro dele, mas ele está sempre preocupado com o próximo, em ajudar o próximo. Ele pensa nele e fala, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso fazer com que elas também conheçam, com que elas experimentem. Ele está sempre pensando no bem do outro. E automaticamente ele já está inspirando o outro, percebe? E aí o nível de desafio que começa a nascer dentro dele, né, da expectativa, nós vamos fazer, puxa, isso aqui vai dar tão certo, vai ser bom para a nossa casa, aqueles que estão liderando a casa, isso vai ser bom para a nossa empresa, isso vai ser bom para a nossa comunidade. O nível de expectativa que ele coloca no alto, o desafio dele é muito alto, a fé dele é muito alta, enfim, mas ele está sempre colocando as pessoas com ele, está sempre querendo dizer o seguinte, ó, eu não quero ser o herói de vocês, não quero que vocês me tenham como o herói. Eu quero que vocês descubram como ser o herói de si mesmo, lidem com as suas frustrações e não desistam, consigam, né, alcançar aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, só que aquilo que você está alcançando é para o bem comum de todos os que estão juntos aqui. Liderança, nesse sentido, para mim, é tão acrescentadora. É empolgante você fazer parte de uma equipe assim, não é? Verdade. É empolgante, é maravilhoso você se envolver com pessoas que estão desempenhando o seu papel. Agora, eu acho que o líder principal, pensando nesse aspecto do grande desafio, ele dá o norte. Ele dá o desafio, olha pessoal, isso aqui vai ser muito bom para todos nós. Vamos para cima. As pessoas não entendem muito bem porque a visão do líder, ninguém tem a obrigação de enxergar tudo que ele está enxergando, certo? Mas a visão, ela fica muito alta, as pessoas ficam meio assim, e às vezes elas até seguem por compaixão ao líder e falam, ó... Dá uma força, vai. Vou dar uma força para ele aqui. Por exemplo, eu vou citar um aspecto desse que aconteceu na minha vida, na experiência com liderança. Nós estávamos na igreja pequena, no começo do ministério, cheguei em 2007 no ministério, 2012... o Senhor começou a abrir o meu entendimento para uma visão de conseguir pastorear um número maior de pessoas, inclusive aqueles que não são crentes, o ímpio mesmo. Ok, a minha visão mudou, comecei a enxergar o pastoreio da cidade, comecei a almejar um lugar maior, onde a comunidade pudesse ser servida. É uma espécie assim de um local onde as pessoas pudessem entrar e sair sem precisar ser membro, sabe? Elas têm liberdade, elas podem trazer a família, elas podem usufruir, elas podem ir embora. E no meio disso tudo, a gente tem pessoas servidoras que estão ali espontaneamente dando o seu tempo, seu coração, servindo na necessidade do próximo. Enfim, eu criei uma expectativa no meu coração e visionei isso. No ano de 2012. Aí, foi interessante isso. Eu comecei a mastigar esse negócio o segundo semestre todo. Chegou no final do ano, eu cheguei para avisar a igreja. Falei, pessoal, eu quero levar vocês para um lugar que a gente consiga experimentar. E eu pintei um quadro tão bonito do negócio, né? Vamos ter uma nova experiência. Isso vai ser bom para sua família, para os seus filhos e tal. Final do ano, do final do ano no último dia do ano, ao Réveillon, a igreja ficou um silêncio. E eu fiquei... E você apaixonado? Apaixonado, eu estava explodindo. Não, eu estava subindo pelas paredes. Já tinha ido ver o lugar. E o lugar lá, a igreja era um lugar próprio, um templo próprio. Mas eu tinha ido ver um lugar grande, era uma chácara grande e tal. E eu passei isso para a igreja. Falei, nós vamos lá uns domingos. E vamos ter esses cultos ao domingo e tal. Lá vai ser muito especial. Mas a igreja ficou em silêncio. Porque eu acho que eles estavam digerindo o negócio. E é o que eu estou querendo dizer assim. O pastor lançou um desafio muito alto. Ele deve estar maluco, esse negócio não vai dar certo. No olhar das pessoas você sentia isso, sabe? Depois eu fiquei desanimado, Klaus, fiquei triste, acabou o Réveillon lá, porque eu não tive a resposta, né? A resposta do povo. E aí a minha esposa, sabe, a Tati, chegou para mim e falou, mas você não está convicto da visão? Você não está convicto que isso vai ser bom para as pessoas, para a igreja? E mais, você não está convicto que Deus que está impulsionando? Eu falei, sim. Então não fique triste, porque as pessoas não têm obrigação de enxergar o que você está enxergando. Verdade. Uau! Então, me arrumei já, peguei a minha postura, né, assumi minha postura ali, falei, deixa eu aprender com isso, deixa eu liderar a mim mesmo e lidar com as minhas emoções. Resumo da ópera aí, enfim, cada domingo a gente foi, teve a experiência, depois de 1 mês, 2 meses, a igreja estava toda lá. E os mais velhos chegaram para mim e falaram, pastor, quando você avisou lá, nós não estávamos entendendo. Você falou um desafio muito alto e a gente não conseguiu conectar. Mas agora,
tendo a experiência, vindo aqui no local, no ambiente, vendo as pessoas, compartilhando do que está acontecendo, faz sentido o que você tinha falado. E aí, Klaus, eu aprendi uma grande lição, que às vezes é melhor a gente ter pequenas vitórias do que alimentarmos grandes ideais. Uau, isso é muito bom. Às vezes a gente quer contar todos os nossos sonhos, né? Isso. E eles são imensos. Quinta-feira eu preguei aqui passado, você me lembrou a pregação. As pessoas não gostam de sonhadores. Elas falam, lá vem aquele sonhador. O seu sonho irrita as pessoas. É o que eu quis dizer com a visão do líder, às vezes atrapalha a gente, né? Deixa a gente assim. Mas é isso que movimenta o mundo. É isso que melhora as pessoas. Se não fosse os líderes... Então, mas volta das pequenas vitórias, né, que eu te cortei. Isso, vamos lá. Pequenas vitórias são melhor do que grandes ideais. Às vezes a gente tem um grande ideal e a gente sonha demais, mas nunca coloca a mão na massa para o negócio acontecer mesmo. E a gente sempre fica ponderando o tamanho do sonho. Puxa, será que é muito? Será que eu estou sendo arrogante? Será que eu vou conseguir o número de pessoas? A gente fica pensando tanto que aquele sonho começa a fazer mal para nós. E a gente nunca começa, porque a gente acha que precisa realmente de muito dinheiro, de muita estrutura, de uma equipe muito grande, de pessoas nos apoiando, e a gente fala, quando nós vamos ter isso? E a gente fica conjecturando. E o que eu aprendi é que esse sonho tem que ficar lá, óbvio, ele tem que ser grande, mas você tem que ter uma fração dele acontecendo agora. Qualquer que seja o sonho, a expectativa, o alvo que um líder tenha, ele tem que ter uma fração dele acontecendo agora, nesse momento. Como assim, Pico? Por exemplo, eu sonho em poder ajudar a comunidade à minha volta. Eu quero alcançar as crianças da minha volta. Eu quero ser uma expressão para o meu bairro, eu quero que meu bairro conheça o serviço que eu amo eles, que a comunidade que está à minha volta também ama ele. Então você envisiona um grande projeto com um grande volume de pessoas, voluntários e tal. E aí você já começa a ir atrás de dinheiro, de equipe para poder fazer isso, né? Sim. Estrutura, só que você nunca sentou com a criança da comunidade, por exemplo. Você não é amigo de nenhuma família da comunidade. Deixa eu ver se eu entendi. Okay. Aí você continua daí. Perfeito. Você está me dizendo o seguinte, tem muita gente que quer fazer grandes sonhos, mas não fazem pequenas vitórias. Isso. É isso. Isso. Aí você está dizendo para mim, o cara quer pregar para o mundo inteiro, mas nunca pregou para a família dele. Perfeito. É isso? Exato. Se ele não tiver uma fração do grande sonho acontecendo agora, a probabilidade desse sonho acontecer é remota, é muito pouca. Tá, então me explica melhor isso. Por que é remota? Porque essa parte eu gostei, eu me interessei. Por quê? Eu acho que você tem toda a razão, mas eu nunca tinha pensado assim. Por quê? Porque se ele não tiver, numa proporção menor, o grande sonho acontecendo, ele não tem como ter experiências reais. Porque são as experiências reais que fazem uma liderança inspiradora. O que faz ele amadurecer, o que faz ele crescer, ele tem experiências reais. Então, se ele tem um grande sonho de servir a comunidade dele e ajudar as crianças da comunidade, ele tem que pelo menos ser amigo de uma criança. Ele pelo menos tem que aproximar-se de uma família. E para isso, é o que eu estou dizendo, ele não precisa de recurso, ele não precisa de equipe, ele não precisa de estrutura, ele não precisa de nada. Mas o sonho dele começa a acontecer agora. Começa a acontecer agora. É uma família, cheguei lá, conheci a necessidade daquela criança. Ele serve a criança. Ele está perto de uma família da comunidade. Esse é o protótipo. E esse protótipo é o começo do grande sonho. Percebe? É o ponto de ignição. É o ponto de ignição. Que vai fazer a faísca. E sabe o que é legal? É isso? É isso. É extraordinário, isso é maravilhoso, porque, por exemplo, esse sonho nosso, quando nós saímos de um lugar pequeno e fomos para uma chácara imensa, ser uma comunidade servidora nessa chácara, nós fomos com um pensamento, com uma ideia. E essa ideia macro, sempre objetivando a ideia macro, a ideia grande e o número de pessoas. E, falta dinheiro, não vamos conseguir. Então parava. Né? Não temos a estrutura adequada, mas Jesus amado, tem 30 mil metros aqui, o que é que a gente não tem de estrutura adequada? O que a gente possa fazer? Só que na nossa cabeça estava só a visão, a grande visão, o grande ideal. E não percebíamos que a gente poderia começar do baixo, percebe? Um projeto. Pequenos sucessos que vão fazendo você caminhar na direção do seu sucesso maior. Do grande sucesso. E é ele que vai nortear dia a dia.
Se você tiver o pequeno protótipo acontecendo agora, e eu acredito, pastor Klaus, de verdade, que qualquer que seja o sonho de um líder, qualquer que seja a ambição de um líder, ele pode começar agora, sem dinheiro, sem equipe, sem estrutura. Tá, então agora eu vou fazer a vez de quem está lá em casa ouvindo Perfeito. você. Como assim, Pipa? Como? Me explica isso. Eu concordo, eu sei, eu acredito, mas eu quero saber o que você fala. Ele precisa se apaixonar. O cara em casa vai assim, como que eu vou fazer as coisas se eu não tenho dinheiro? Esse cara é louco. Fala pra mim, explica pra mim. Ele não quer se envolver com finanças. Ele não quer construir uma empresa. Ele não quer construir um patrimônio. Sim. O quanto ele sabe de investimento? O quanto do recurso, do salário dele ele faz? Ele pode ser um grande empreendedor, mas o quanto que ele administra de um salário mínimo, por exemplo? Quantas pessoas ele conseguiu sentar para pegar feedback de coisas bem simples, da própria vida pessoal dele? Ele quer uma empresa, ele quer cuidar até mesmo de um grupo, de uma equipe muito grande. Mas agora, se ele conseguir cuidar dele, da saúde financeira dele, do filho dele, da esposa dele, ele já começou a empresa. Eu tenho uma coisa que eu falo aqui na igreja que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Vamos ver se eu estou... Porque assim, eu acho esse assunto muito importante e pouco falado, né? Quando eu comecei a pastorear, meu pastor chegou para mim e falou assim, pastorear, eu comecei a fazer seminário. Falei, pastor, estou fazendo seminário, meu professor mandou eu pregar, eu tenho que começar a pregar e tal. Meu pastor virou para mim e falou assim, verdade, vai dar aula para os juniores. Para os juniores, pastor? Mas eu estou fazendo seminário, eu quero pregar para a igreja, vai dar aula para os juniores, vai pregar para os juniores. E eu fui, porque eu era obediente, eu fui. E foi maravilhoso, porque o junior, ele não podia ser enrolado. Se eu começasse a falar de uma coisa que ele não entendesse, ou que ele não concordasse, ou que não tivesse na Bíblia e ele soubesse, ele levava, não, tio, onde você está tirando isso aí? No culto não ia ter isso, o pessoal ia deixar passar. Mas o junior não. Então, o Davi tinha um filho, teve um filho que se chama Salomão. Mas ele não teve só Salomão não, ele sabe, né? Mas na época eu fiquei bravo com isso, né? Só que Deus já tinha começado a fazer. Na classe de juniores, foi a melhor escola que eu tive de pregação. Porque todas as objeções que uma pessoa podia ter, que ela não iria falar publicamente na pregação, o junior fala. Se tivesse chato, ele dormia. Se ele não gostasse da aula, ele falava... Então tinha que cativar. Mas eu, quando recebi a ordem do meu pastor, eu fiquei bravo. Porque eu achei que ele não estava me dando oportunidade, né? Sim. Hoje eu vejo que, eu lembro de uma aula que eu dei, que eu estava todo empolgado com a matéria, uma aula de geografia bíblica e tal, aquela coisa de teólogo, que você está fazendo seminário e você vira um teólogo, né? Você quer explicar todas as aulas que você tem na teologia, você quer trazer, e o menino olhou para ele e falou assim, ai meu Deus, até quando vai isso aí? Que sensacional, né? E aí eu acredito nisso, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante, né? Pequenos sucessos vão te levar para o sucesso maior. Se você não puser o seu pé na água, não vai abrir o mar, né? Se você não for na direção do seu sonho, mesmo que for pequeno, você não vai acontecer. Né? E é principalmente você não esperar as condições. Você não pode esperar as melhores condições. As melhores condições virão com mais conhecimento, com mais maturidade. Algum projeto, eu tenho uma teoria para isso, vamos ver que você vai concordar comigo, mas eu não vou falar qual é a minha. Algum projeto que Deus te deu na sua vida, Ele te deu dinheiro primeiro? Nenhum. Deus não dá dinheiro, Deus não abençoa o dinheiro, Deus abençoa o projeto. O projeto. Você vai na direção do projeto. Mas nenhum pastor que eu já conversei na minha vida falou, não, antes de eu fazer esse projeto, Deus me enviou todos os recursos que eu precisava. Não existe isso, né? Pois é. A gente tem que ser um especialista em fazer projetos sem dinheiro, né? Pois é. Põe a direção do propósito e Deus cumpre a vontade, né? Eu sei, por exemplo, que é importante, nós temos é quase uma equação. Quanto maior o desafio, maior a estabilidade, a necessidade de estabilidade, é claro. Então, se estamos sonhando alto, se o líder está apontando um caminho alto, ele vai ter que dar estabilidade aqui. E estabilidade tem a ver com estrutura, tem a ver com recurso, tem a ver com equipe capacitada, tem a ver com uma série de coisas. Por exemplo, se ele dá só estabilidade, se ele tem o dinheiro, se ele tem as condições de fazer, e a equipe dele vai ter
tudo isso assim de bom grado dele, sabe, dedicado, ele deu condições para que tudo isso aconteça, mas ele não tem um grande desafio, a equipe fica atrofiada. Ninguém quer trabalhar num local com todas as condições. As pessoas precisam ser desafiadas, elas querem superar-se, elas querem ter a sensação de, puxa, eu consegui, eu labutei, eu trabalhei, eu fui atrás, o negócio aconteceu, é real. Todo mundo precisa disso. Por isso que o líder principal, ele precisa tanto lançar o grande desafio quanto dar a estabilidade. Porém, esse desafio tem que ser muito alto mesmo. E no começo da estabilidade, ele precisa começar onde ele está, com quem ele estiver, e se ele estiver sozinho, ele começa sozinho mesmo, porque a partir desse start, desse início, é que vem essas pequeninas vitórias. E as pequeninas vitórias, quanto mais ele experimenta vitória, pequenas, diárias, mais ele ganha confiança para criar estabilidade e ajudar outros a chegarem e a se envolverem com o projeto dele, a se envolverem com algo que é para o bem comum. Não é só para esse líder, ele não está nos inspirando para fazer algo para ele. O que ele está nos levando é algo para nós. E ele está tendo experiências diárias, vitórias diárias, e a gente vê isso na vida dele. Ele deixa claro isso para nós, então vale a pena seguir um líder dele. Esse líder é um líder inspirador. Legal. Vamos voltar um pouquinho lá no começo, acho que vale a pena. Legal. Você falou sobre autoliderança, bastante, né? Quais são as dicas que você dá sobre autoliderança? Por exemplo, eu acho que é um assunto tão difícil, né? Eu me lembro que muitos anos atrás, 2008 eu acho, eu fui ver o John Maxwell aqui no Brasil. E ele sentou assim numa cadeirinha, tal, que nem a gente tá, batendo um papo com outro pastor, e tinha 10 mil pastores aqui na Brasil para Cristo da Pompeia. E eu tava lá, no último lugar, lá sentado lá em cima. E eu fiquei imaginando que ele ia falar um negócio assim, que ia mudar o mundo para mim, né? E mudou, na verdade, mas ele começou muito simplesmente falando assim, você se seguiria? Se você não se seguiria, por que os outros têm que te seguir? E aí ele começou a falar sobre autoliderança, né? E aquilo, cara, mudou minha cabeça, mudou minha vida, né? Porque eu não me seguiria naquele momento, né? Algumas coisas que eu fazia não estava legal, precisava mudar alguns princípios, né? E aí eu comecei a buscar autoconhecimento nessa área. Mas eu acho que um dos maiores fatores mais difíceis, né? Tudo isso é uma pergunta, né? É se autoliderar. Acho que a coisa mais difícil que a gente tem é perder alguns hábitos ruins, mudar algumas atitudes, né? A gente fala muito sobre, esse ano, que nem você falou, começo do ano, né? Você começou falando isso, né? A gente tem aquele monte de ideias e tal, quando chega em fevereiro já abandonou tudo, né? Quais são as suas dicas, assim, pra gente real, né? Que nem a gente estava falando, né? Pra autoliderança. Convide alguém para participar da sua vida. Opa, vamos lá, explica isso para mim. Porque autoliderar-se sem ter alguém do teu lado para participar com você, para curtir com você, para chorar com você, a chance disso parar no meio do caminho, minguar e não continuar é muito grande. Porque se você faz um compromisso só consigo mesmo, vou acordar cedo, vou comer melhor, vou fazer exercício, vou estudar sobre isso, vou ler um livro, vou ajudar pessoas. Se tudo isso for só entre você e você mesmo, o dia que você estiver desanimado, o dia que você estiver desgostoso, é muito difícil você se manter disciplinado. Liderar a si mesmo, para mim, é você convidar alguém para fazer parte da sua vida. E esse sentido não é só para prestar conta, sabe? Eu quero dizer para você tudo o que está acontecendo comigo e tudo que eu decidi da minha vida pessoal. Não é só isso. É permitir que essa pessoa mesmo faça parte. Ela ande junto com você, ela consiga te acompanhar, as suas decisões, você consiga passar um feedback do seu plano semanal, do seu plano mensal, do seu plano anual, enfim, ou da sua rotina diária, simples rotina diária, sabe? Dos seus horários. Por exemplo, vou dizer sobre mim. Eu sou disciplinado para uma série de coisas. Consigo me organizar e me disciplinar. Agora eu não consigo me disciplinar para fazer exercícios. É mesmo? Eu tenho essa dificuldade.
E eu me cobro muito isso. Mas como é que eu não consigo me disciplinar para fazer exercício? Eu me disciplino para tantas outras coisas, mas exercício eu não consigo. Eu tenho que corrigir isso. Como eu corrijo? Comecei a levantar mais cedo, comecei até a orar, Klaus. Senhor, me ajuda aí, Senhor. Me ajuda aí, tá? Eu coloquei diante de Deus isso. Eu vou tentar fazer mais exercício. Não deu certo. E não é porque eu estou com problema de relacionamento com Deus ou qualquer outra coisa desse tipo. É porque eu não consegui a disciplina. É o demônio da ginástica que não deixa... Pois é, mas eu não consigo sozinho. Então, todas as vezes que eu coloquei alguém para participar disso na minha vida, funcionou. E um dia eu inventei de fazer um discipulado com um rapaz que estava bem triste, bem afastado da igreja. Eu falei, vamos lá, eu vou te ajudar. Só que você me ajuda também? Ele falou, claro que eu te ajudo. Então vamos fazer um discipulado 7 horas da manhã, no parque ali, só andando no parque, só dando uma volta no parque. Porque a gente vai andando, a gente vai conversando, tá bom? Vamos colocar um preço nesse negócio então aí, para a gente se ajudar. Porque daí eu faço um discipulado com você, eu te acompanho e você também me ajuda a fazer exercício, que eu tenho uma dificuldade muito grande de disciplina com horário e de constância nesse aspecto. Eu falei, o que você tem de valor aí? Vamos botar na mesa. Se eu fizer alguma coisa, foi muito engraçado isso, se eu fizer algo de errado ou descumprir esse compromisso, eu te dou algo e você também se descumprir, você me dá algo, tá bom? Vamos colocar ali só pra gente deixar a coisa mais divertida. E foi feito. Só que o algo era o seguinte, era a moto dele e o meu carro. Ai, meu Deus. Você vai ficar 1 semana sem sua moto e eu vou ficar 1 semana sem meu carro se nós descumprirmos esse compromisso. Foi muito legal essa experiência. Aí eu nem sei, talvez... Quem perdeu o carro, quem perdeu a moto. Foi muito legal, mas a gente tinha que estar às 7 horas da manhã, Klaus, lá. Tinha que estar às 7 horas da manhã no parque. Mas alguém perdeu o carro? Alguém perdeu a moto? De jeito nenhum. Por isso, entendeu? Entendi. A participação do outro ajudou a liderar a si mesmo. Ajudou a gente manter o compromisso. O que ele precisava e o que eu precisava. A gente se equilibrou. Então eu acredito que a autoliderança real mesmo só é possível quando alguém se envolve com a sua vida. Você não consegue, pelo menos na minha experiência pessoal, você não consegue manter uma autoliderança por muito tempo sozinho. Verdade. Manter por muito tempo sozinho é muito difícil. Você precisa ter um amigo do teu lado. Ele vai te ajudar com as disciplinas, ele vai te ajudar com os seus sonhos, ele vai te ajudar quando você estiver querendo colocar tudo em xeque, porque esse é o líder natural, esse é o líder normal. Né? Quando a gente coloca tudo em xeque mesmo, será que é isso, será que não é? Quando alguém está participando da sua vida, você consegue liderar melhor. Pelo menos na minha experiência foi isso. Sim, sim. E você tem feito algumas coisas assim hoje, que você tem se agregado para poder autoliderar? Você tem um... Tenho. Além desse caso que você fez da ginástica? Tenho. Eu faço isso com meus filhos. Legal. Meus filhos me ajudam. São pequenos. Né? O Theo tem 12 anos. Mas você prometeu, tem que cumprir. Né? Se eu falei, eu tenho que estar. Se eu disse que faria, enfim... Me cobra, todo pai cobra, preciso brincar um pouco mais, preciso me envolver um pouco mais, preciso ouvi-lo um pouco mais, preciso olhar nos olhos um pouco mais. A gente sempre está lá no fundo dizendo, puxa, meu filho merece um pouco mais. E a maneira de se disciplinar para isso é justamente fazendo compromissos com ele. Compromissos da noite, antes de dormir nós vamos sentar para ler. Ou quando sairmos nós vamos dividir. Eles têm uma mesadinha que o pai dá um dinheiro para eles, isso é muito legal. Eu vou falar sobre isso aqui. Eles têm uma mesada que quando eles trabalham, né? Porque eu ensino para eles o seguinte, só o trabalho produz riqueza. Então se você trabalhar, você tem. Se você não trabalhar, você não tem. Então se eles ajudam em casa durante o mês, eles recebem no final. Aí eles ganham lá R$100, os dois. A Bela ainda é pequena, vai fazer 3 anos agora em março. O Theo e o Dom são maiores, então aí eles ganham a mesada deles e aí eles têm 3 cofrinhos. No primeiro cofrinho é aquilo que é a gratidão a Deus, eles devolvem o dízimo a Deus ali, então devolvem os R$10 ali para o Senhor. Aí tem mais 2 cofrinhos, que um é para armazenar e consumir. Aquele é o armazém deles, que é um cofrinho que fica aberto. E o outro cofrinho é um cofrinho de investimento. É um cofrinho de multiplicação. E esse cofrinho de investimento, o pai aqui dá 20% de tudo que estiver dentro do cofrinho. No final do mês a gente abre o cofrinho, pega tudo aqui, conta, 20% eu boto lá dentro. Então eles pegam R$100, botam lá no primeiro cofrinho que é o dízimo e nos outros 2 eles dividem esses R$90
entre o armazém, que é para consumir, e o investir, que é para multiplicar. E aí eu fico vendo a reação deles, porque eu não quero que meus filhos passem pelas dificuldades financeiras que eu passei. Se eles puderem aprender o quanto antes a administrar e a cuidar, esse é o princípio ali. Estou tentando liderá-los nisso, pelo exemplo. Aí é interessante ver todo mês como eles fazem a divisão. Então, assim, se a gente deixar aqui no armazém, a gente tira para comprar joguinho de videogame, para ir no McDonald's, para comprar lanche, o que eles quiserem. Eles pegam lá, quando eles saem, eles compram. E o que está ali no outro vai se multiplicar, eles vão ter mais. Então, eu deixo na decisão deles. Vamos ver o que ele vai fazer. No começo, eles dividiam metade. Depois, o mais velho começou a perceber que aqui estava dando um pouco mais de lucro mesmo nesse investimento. E aí ele convenceu o irmão dele a fazer o seguinte: ô Dom, o Theo falando com o Dom, vamos colocar menos aqui no armazém e vamos colocar mais na caixinha de investimento, porque aqui nós vamos ter mais. Quando a gente atingir R$1.000, o papai vai dar R$200 para nós, que é 20%. Ele fez a conta, né? Ele vai dar R$20 para nós aqui. Aí o Dom falou, mas quando a gente quiser o McDonald's, quando a gente quiser o jogo no celular, a gente não vai ter tanto aqui. Ele falou, né? Começou já a ter a crise de adultos, né? A crise de adulto. Aí o Theo falou assim, Modon, mas o pai paga para nós. A gente não precisa pegar do armazém. Quando a gente sai com ele, vai sair do bolso dele, ele que vai pagar o lanche, ele vai pagar as coisas. Olha que esperto. Esperto. Mas não é basicamente o que o pai faz com o filho? Quando enxerga no filho maturidade, fala, filho, eu tenho prazer de te dar mais, porque você mostrou coerência, você mostrou ética, você mostrou que de fato o recurso não pode ser consumido todo, as sementes não podem ser todas consumidas dessa forma. Nós precisamos multiplicar boa parte do que o Senhor nos dá. Isso foi uma alegria para mim. Qual é o link que eu faço disso? Quando eu faço esse exercício, Klaus, comigo. Eu faço isso com a minha esposa. As 3 caixinhas. Eu faço. Mas tem mês que dá uma vontade de mudar esse negócio por causa de um sonho, de um ideal ou de uma oportunidade que apareceu, sabe? Mas eu tenho um compromisso de liderança com os meus filhos. E todos os meses eu tenho que sentar lá para dizer, faça assim, assim é o melhor, a despeito de qualquer coisa à sua volta. Faça dessa forma que Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar. Isso me impele, entendeu? A liderar a mim mesmo. Eu ensino aqui, eu chamo de regra das 3 cestas. Que legal, você tem... 3 cestas, exatamente isso. Mas é a cesta do sonho, a cesta da velhice, né, para você ter recursos na sua velhice, e a cesta dos problemas imediatos, né, que é da reserva, né, que você tem algum problema que você não pode resolver, né, tipo uma emergência, né, a cesta da emergência, né. A do sonho é para você fazer as coisas que você sonhou, né, e a da emergência é para caso aconteça alguma coisa, você precisa de dinheiro, e a do futuro é aquela que você vai gastar no seu futuro, né. Mas o que você falou é verdade, às vezes você tá lá com aquela empolgação, você pega tudo do futuro e joga no sonho e compra o sonho para agora e gasta tudo. Né? Naquele momento ali você fala, não, é uma oportunidade. É uma oportunidade, vai. Vamos para cima. Mas será? Precisamos tomar cuidado, né? Sim. Bom, nós estamos quase no final aqui, né? Faltam 10 minutinhos. Eu acho que eu queria que você fosse para as suas considerações, aquilo, o recado que você quiser mandar sobre liderança. Você falou já para mim várias vezes que você gosta muito desse tema. Então agora fica à vontade o que você sentir no coração esses 10 minutinhos para te direcionar o nosso povo aqui. Que legal. Se eu posso dar uma recomendação, acredite nos líderes. Legal. Acredite nos líderes. Nós precisamos dos líderes. Qual é o maior problema mundial hoje? Se eu posso citar, eu aprendi isso com o Rick Warner há muitos anos atrás, se eu não me engano em 2005, quando começou o Summit. Uau! Eu me lembro de uma frase que ele falava dos 5 maiores problemas mundiais. Ele disse que o primeiro e maior deles é o vazio de Deus, é o distanciamento de Deus das pessoas, mas o segundo é uma liderança egocêntrica. Líderes que pensam em si mesmos destroem países, nações. Líderes que têm o poder na mão, têm a caneta na mão, mas
não é uma liderança servidora, destrói nações. Mas o contrário disso também é verdade. Quando o líder pensa menos em si mesmo, e para mim isso é definição de humildade, quando ele pensa menos em si mesmo e ele pensa mais no próximo, as nações crescem, tal como as famílias crescem, como as empresas crescem. Líderes que pensam no próximo são pessoas raras, mas que vale a pena estar perto. Então, se eu puder dizer, procure um líder. Procure alguém que seja apaixonado, que tenha uma paixão, que tenha uma convicção muito forte e que a visão desse líder vai recompensar a todos, não só a ele. Essa pessoa é rara e vale a pena você andar do lado dela. Vale a pena você sentar e ouvi-la. Vale a pena você investir a si mesmo, seus recursos, o seu tempo, na visão que ele tem. Não é egoísta, mas por uma razão muito óbvia, a partir dele. Então apoie ele, ande junto com ele, você vai crescer tanto quanto ele. Sua administração pessoal, sua vida familiar, seus sonhos, seus projetos pessoais vão se multiplicar e vão se desenvolver ainda muito mais se você conseguir achar essas pessoas. Elas estão aí, elas estão na média, elas não estão acima da média. Não é aquelas pessoas quase inalcançáveis, não, eles são vitoriosos do dia a dia. E eles ainda alimentam a visão apaixonada, porque eles construíram isso dentro deles. Então, eu recomendo que você ache essas pessoas, né, para quem está nos ouvindo agora. Elas estão à nossa volta. Ache essas pessoas, ande com essas pessoas, aprenda com essas pessoas. Elas são reais, elas têm as lutas que você também tem, mas elas são inspiradoras para nós. Principalmente quando você percebe como eles administram tudo, sem deixar a visão morrer e esmorecer. Eles têm esses pequenos lampejos da grande visão acontecendo diariamente, pequenas vitórias, que é muito melhor do que os grandes ideais como nós compartilhamos aqui agora. Essas pessoas vão te fazer crescer assustadoramente. E alguém que você pode se aproximar sem medo de errar é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, infalível. É uma ótima referência não só para homens como para mulheres. Jesus é a pessoa ideal, é o modelo de pessoa que você pode se espelhar e você pode se desenvolver como um grande líder. O mundo precisa de líder, sua família precisa de liderança, a igreja precisa, as empresas precisam, e você pode ser essa pessoa, você pode liderar. Você pode ser um líder inspirador a partir de onde você está aí mesmo, sem recursos, sem talvez estrutura, sem toda a equipe que você precisava. Deus pode te abençoar aí onde você está, tendo essas pequenas vitórias e você se tornar um grande referencial para muitas outras pessoas. Se eu puder deixar, esse é o recado. Você acha que a paixão contagia? Contagia demais. Líderes apaixonados são contagiantes? É empolgante estar do lado de líderes apaixonados. Muito empolgante. Pipa, obrigado por você estar aqui, meu amigo. Palavra abençoada. Acho que todos nós fomos impactados aí. Obrigado por você abrir espaço na tua agenda, teu tempo, estar aqui com a gente. Quírios te agradece, nós te agradecemos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você continue sendo esse líder aí que é inspirador para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, pastor Klaus. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Gostei demais. Você é um grande líder e inspirador demais para mim. De verdade, você me inspira, meu amigo. Você me inspira. Querido Deus, abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você puder, não esquece de compartilhar, colocar nos seus grupos. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. E continue sonhando, continue tendo alvos grandes, continue pensando, continue se autoliderando. Lembre que nem todo mundo vai entender a tua visão, mas que Deus está nesse negócio, Deus te mostrou, Ele vai fazer algo. Deus não vai dar o recurso primeiro, Ele vai te dar primeiro o propósito e Ele vai abençoar o teu propósito. Acho que esse é o resumo de tudo que a gente falou. É isso aí, sensacional. Que Deus abençoe sua vida e tudo quanto você fizer prosperará.